Vocês lembram daquelas medidas que flexibilizaram as leis trabalhistas por um período no ano passado, permitiram redução de jornada, redução de salário por conta da pandemia? Elas foram reeditadas com algumas alterações, mas os trabalhadores podem ter novamente redução de salário, junto com a redução das horas de trabalho. Também vai mexer nessa questão das horas extras. O Oscar Xavier está ao lado de um especialista no assunto para nos ajudar a entender. Bora, parceiro? Vamos lá, Bruno, vamos tentar destrinchar essa reedição da chamada BEM, né, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda. Foram duas medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro, já publicadas no Diário Oficial da União. Nessa mesma oportunidade também foi publicada a abertura de um crédito extraordinário de quase 10 bilhões de reais para custear essa nova rodada do programa. A gente já vai entender agora quais são as diferenças para o ano passado, quais são as similaridades. O Tiago Henriques, que é contador, é especialista no assunto, está aqui para nos ajudar com isso. Bom dia, Tiago. Quais as principais diferenças em relação ao que aconteceu no ano passado em relação a essa medida provisória que autoriza que os empregadores possam reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores com também redução da remuneração, sendo que esse complemento será pago pelo governo? Como é que fica esse ano? Bom dia. Bom dia, Oscar. Bom dia, Bruno e todos os telespectadores do Correio Manhã. As medidas provisórias 1045 e 1046 são a reedição das medidas do ano passado, a 926 e a 937, só que com algumas observações. Essas medidas eram muito esperadas pela classe empresarial, porque desde o ano passado que havia esse desejo de continuidade de algo que não mudou, que é a pandemia. Por conta desse valor de 10 bilhões aproximadamente que o Congresso aprovou, é a justificativa do governo federal pela demora da liberação. Em suma, a 1045, ela tanto permite o pagamento desse benefício para os trabalhadores que forem impactados pela medida, e haverá redução entre 20%, 50% e 70% da carga do valor do salário do empregado, que fica a critério do empregador ver qual é a melhor forma. Lembrando que a diferença desse valor, ela será paga parcialmente pelo governo federal, mas não o valor, como eu disse, não o valor integral, o valor parcial. Esse valor é calculado mais ou menos, para o empregador ter uma ideia, de 50% do que ele iria receber do seguro-desemprego se ele tiver o percentual de 50%, e assim por diante. Vamos tentar colocar num caso concreto, por exemplo, o trabalhador que tem um salário de R$2.000, ele vai ter 50%, caso o empregador tenha interesse, ele vai ter 50% da jornada de trabalho dele reduzida, e aí 50% do salário dele também vai ser reduzido. Essa metade vai ser paga pelo governo federal, só que não é por inteiro. Será os 1.000. Vai ser um valor de 50% do que ele iria receber se tivesse recebendo o auxílio de seguro-desemprego. Vai variar aí entre 700 e 900 reais, pelo um cálculo rápido aqui. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes você acha que não vai ter perda salarial. Você vai ter. E esse valor que o governo federal vai estar pagando, ele não vai incidir nos direitos trabalhistas, essencialmente na contribuição previdenciária e no valor do recolhimento do FGTS, né? Então, a 145, o pagamento do benefício para os empregadores impactados, a redução da jornada de trabalho e a redução salarial. Com relação a 146, ela vem dar a possibilidade de algumas alterações nas regras atuais da CLT. Então, vai ter a adoção, caso o empregador queira, do teletrabalho, onde a característica desse teletrabalho é que o empregador poderá entregar equipamentos ou algum valor, por exemplo, para pagar a internet do funcionário em casa que está no computador. E esses valores, caso ele receba, também não irão incidir como um aumento de salário. É só para esse momento de pandemia. A questão do banco de horas, onde ele poderá ter aí até por dia 2 horas de banco de horas. A antecipação das férias individuais, que é muito importante. Ano passado gerou muita complicação. Na antecipação das férias individuais, o empregado ele não vai receber um terço de férias agora. O empregador ele pode pagar até o 13º. E ele vai receber o salário no mês que ele tiver de férias, naquele mês, não como de costume, que é quando ele recebe 2 dias antes de iniciar o período de gozo das férias. Nas férias coletivas, o empregador ele pode dar essas férias coletivas sem ter que comunicar ao sindicato da categoria e ao Ministério da Economia.
Também um dos pontos que foi colocado, além do banco de horas, teletrabalho, férias individuais e férias coletivas, é a questão da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão contratual nesse período, o empregador ele fica isento de fazer o pagamento desse funcionário e ele está com o contrato suspenso. Só que, caso, durante esse período da medida, que é de 60 dias, prorrogar por igual período, ou seja, 120 dias, é o período máximo que todas essas medidas poderão acontecer para o empregado e para o empregador, respectivamente. Muito bem, conversamos aqui com o Tiago Henriques, esclarecendo aqui alguns dos principais pontos desse programa, que já está valendo, né? Já está valendo. Foi publicada no dia 27 e ontem, no dia 28, começou a valer as 2 medidas provisórias. Tiago Henriques, contador, muito obrigado pela participação aqui no Correio Manhã. Bruno. Valeu, Oscar. Brigadão, meu amigo. Obrigado ao Thiago também, nosso parceiro.